Jesus sempre estava rodeado de gente péssima e de gente que gostava de o ouvir. Os únicos que não gostavam de ouvir eram mesmo religiosos. E diz então que Jesus estava a falar aos doutores da lei, aqueles que sabiam muito da palavra de Deus na época, e que o criticavam, e disse assim: este recebe pecadores e come com eles, ou seja, tinha comunhão com eles. Em primeiro lugar, aqui fala muito nesta palavra perdido. Perdido é uma coisa de muito valor. Nós só procuramos aquilo que tem valor. Primeiro, nas três parábolas, algo que é comum é que algo se perde. Uma ovelha, uma moeda e um filho. Nas três parábolas, que também têm em comum, é que alguém procura o que se perdeu. Nas três parábolas, quem procura, encontra. Nas três parábolas, vemos que há uma grande festa por se encontrar o que se procura, quer no céu, quer na terra. Agora vimos o que há em comum, vamos falar das diferenças. Na parábola do filho perdido, o filho sabe que está perdido e sabe como voltar para casa. Ele sabe. E depois diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha perdida sabe que está perdida, mas a diferença é que ela não sabe o caminho de volta para casa. Na parábola da moeda perdida, olha, a moeda não sabe nem que está perdida e muito menos como voltar para casa. Estas três parábolas tipificam três tipos de perdidos a serem conquistados pela igreja no seu todo. E também nos diz como a igreja os deve receber a todos, com festa e com alegria. Também nos falam de três tipos de atitude da igreja para conseguir alcançar estes perdidos. O filho pródigo, ele estava perdido e sabia como regressar para casa. Sempre vamos encontrar pessoas deste tipo, que dizem assim: olha, eu estou cansado de viver bem, quero ir espairecer as ideias. Esqueça, não vale a pena dizer, vai fazer. Não, olha, aquele pai não fez. Aquele pai foi à procura dele? Não. Depois encontramos a parábola da ovelha perdida. A ovelhinha perdida percebe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta para casa. Então uma amiga de infância, que eu não vejo há 41 anos ou 42, ela mandou-me assim uma mensagem: olá Carlos, desculpa a ousadia de te mandar esta mensagem, mas tenho uma pergunta para te fazer. Como se encontra o Deus de que tu falas? Desculpa-me, mas na realidade eu gostaria de saber, pois eu farto-me de rezar e parece que ele não me ouve. E eu respondi: bom dia, minha querida amiga. Pude perceber, pois, que tens passado tempos difíceis na tua vida e que te sentes mal por isso e sem respostas ao nível da tua fé. Percebo a tua dor, pois não és a única nessa situação. No âmbito do que faço, que é ser pastor, lido com muita gente assim. Minha amiga, se quiseres falar comigo, podes ligar-me para... E depois mantivemos contacto. Esta é uma ovelha que sabe que está perdida, mas que não sabe o caminho para casa. Eu quero ter o Deus que tu tens. Eu quero ir para onde tu estás. Eu quero ter o que tu tens. Ajuda-me. Como é que eu posso ter? Eu aí sim fui em busca. Com a minha filha não fui. Esperei. Em fé, orar por ela. A diferença é que ela sabia o caminho de volta. A estratégia que eu segui foi igual àquele pai. Vou esperar. Está perdido, mas vai se encontrar. Aqui está a diferença, que esta é uma situação típica de uma pessoa que sabe que está perdida e precisa que lhe indiquem o caminho para casa. E nós, igreja, aí temos que ir fazer o quê? Em busca. Temos que encontrar estratégias, métodos, formas. A parábola da moeda perdida. Não sabe nem que está perdida, nem o caminho de volta, que é outro tipo de situação com que a nossa igreja lidamos. Quando eu caminhava no meio daquela multidão, ao meu coração veio assim alguma coisa. Aqui está gente que sabe que está perdida e não sabe o caminho para casa. E aqui está gente que não sabe nem que está perdida. Quando nós, a igreja, queremos encontrar alguém que não sabe minimamente nem que está perdido, é coisa que nem lhes passa pela cabeça que estejam perdidos, temos que fazer uma grande limpeza, uma grande desarrumação na casa. Um casal da minha igreja mudou-se de lugar, foi trabalhar para outro lugar.
E ele chegou ao pé de mim e disse: pastor Carlos, eu vou mudar para aquele lugar ali assim. Sabe alguma igreja que eu possa frequentar? Sei uma igreja muito fixe, uma igreja muito familiar para ti. É uma igreja que tem uma cultura bem familiar, etc. Olha, bom, vai lá, vais gostar. E ele foi. 3 meses depois encontrei. Então, estás contente com a igreja? Na altura disse que era uma igreja familiar. É verdade ou não é? Uma igreja familiar, não é? Ele disse: não é? Sim, senhor pastor, é verdade. Tudo que você me disse é: olha, é tão familiar que eu percebi que não havia espaço para a minha família. Às vezes as igrejas estão tão centradas a satisfazer famílias que se esquecem que existem outras. Este era o problema dos fariseus. Gostam de funcionar com pessoas iguais. Os fariseus queriam que Jesus fosse igual, mas ele não era. E Jesus queria pessoas que não eram iguais. Era pecadores, cobradores de impostos, com quem ele muitas vezes andava. E ia à casa deles. E as igrejas não estão preparadas para trabalhar com gente da pior espécie. Estas parábolas falam os 3 tipos de atitude da igreja para conseguir alcançar os perdidos. Primeiro, a atitude do coração perdoador do pai. Braços abertos, recebeu o seu filho de braços abertos, foi ao encontro do filho. Restituiu com prazer o anel, diz: ponha no anel, anel significa autoridade. Ponha-lhe o melhor fato, significa dignidade, ou seja, repare bem, eles não perderam o valor, mas eles perderam a dignidade. A minha filha perdeu a dignidade. O pecado rouba a dignidade, não o valor. O valor faz parte da nossa natureza. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O valor está lá. O ADN está lá. Nunca vamos perder valor. A roupa significa dignidade. As alparcas, ele não tinha. Os escravos andavam descalços. E ele mandou calçar o filho. Significa filiação. Alparcas significa filiação. Dizer: pá, tu és meu filho. Deus fez isso connosco. Nós somos filhos, queridos. O bezerro cevado significa a festa, a alegria, porque o meu filho, diz lá, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fez uma festa, não foi no céu. No céu também houve, está lá escrito que houve uma grande festa, mas ele fez uma festa. Meus irmãos, as igrejas deviam ser uma grande festa, todos os domingos deviam ter uma grande festa. A atitude e a compaixão daquele pastor deixou as 99 ovelhas, foi à procura, e quando encontrou, colocou nos ombros e também fez uma grande festa. E por último, a atitude e a determinação daquela mulher. Aquela mulher procurou com toda a diligência, com a maior minúcia por toda a casa. E finalmente, sabem o que aconteceu? Encontrou. E vocês sabem o que ela fez? Fez uma grande festa. E que nós, igreja, nós precisamos de entender estas 3 parábolas dentro deste contexto.